Olá, sejam bem-vindos a uma sequência de videoaulas que iremos tratar sobre compliance no serviço público. Me chamo Eliseu Julião. Estaremos juntos nessa trajetória para aprendermos sobre compliance no serviço público voltado à transferência fundo a fundo. Bom, inicialmente gostaria de fazer um questionamento a vocês. O que é o compliance? Bom, o compliance ele veio de um termo do inglês que significa to comply, que é estar ou agir de acordo com as ordens e demandas ou normas especificadas em algum manual, alguma legislação que vem falar sobre como devo agir frente a alguma situação. Segundo alguns autores, ele fala o seguinte: Alexandre de Miceli, ele diz: compliance representa a conformidade da organização com as normas internas e externas, tais como lei, regulamentações e políticas corporativas. Já o outro autor, Vanessa Alessi, ele diz o seguinte, que o compliance é o ato de cumprir e estar em conformidade e executar regulamentos internos e externos impostos às atividades da instituição, buscando mitigar o risco atrelado à reputação e ao regulatório legal. Ou seja, quando falamos em compliance, estamos falando em um termo que vem dizer que eu devo agir de acordo com um regulamento que dita como deve ser feito o uso correto daquele recurso dentro das instituições públicas. E um outro termo que existe dentro, que está atrelado ao compliance, chama-se integridade no serviço público. O que vem ser essa integridade no serviço público? Segundo o Guia de Integridade Pública de 2020 da CGU, ele diz que o alinhamento consistente e íntegro das ações, valores e decisões das organizações públicas e seus agentes com os princípios e normas técnicas, visando a promoção do interesse público e a prevenção da corrupção. Ou seja, quando falamos sobre integridade, estamos falando que as nossas ações, os nossos valores, as nossas decisões estarão conforme os princípios e normas, não somente legislativa, mas conforme os princípios éticos instituídos dentro da comunidade, dentro da instituição a qual estamos vinculados. Segundo o Tribunal de Contas da União, no seu referencial básico de integridade pública, também publicado em 2020, ele diz o seguinte, que a integridade no setor público é um conjunto de arranjos institucionais, estruturais e organizacionais voltados para incentivar comportamentos íntegros e prevenir desvios de conduta, com o objetivo de garantir que a atuação da organização esteja alinhado ao interesse público. Então, a integridade, ela vem falar que as minhas ações devam estar vinculadas não somente à legislação, mas os meus comportamentos têm que ser íntegros. Eu tenho que fazer algo que vise prevenir os desvios de conduta dentro da organização. Bom, então agora há um questionamento. Professor, eu vou seguir o compliance ou eu vou seguir uma política de integridade? Bom, a questão é o seguinte: o que é uma política de compliance? Segundo Rodrigo de Pinho, ele diz que a política de compliance ela é um conjunto de mecanismos e controles internos que se prestam a assegurar o cumprimento das normas jurídicas e regras de conduta e ética de uma determinada organização, a fim de evitar práticas de ilícitos e preservar a sustentabilidade do negócio. Já como falamos em política de integridade, estamos dizendo que, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades,
e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar os desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública. Ou seja, é possível dissociar política do compliance e política de integridade? Não é possível. Por quê? Ambas trabalham juntos para que consiga atingir o objetivo final do serviço público. Então, o compliance no serviço público, ele será atrelado à política de integridade. Por um lado, eu consigo assegurar que as minhas normas jurídicas e regras de condutas estarão efetivamente aplicadas. E em outra, eu incentivo uma postura onde, dentro dessa postura, eu tenho uma delas, que é a consciência em fazer denúncias de possíveis fraudes que eu vou detectar durante o meu processo, a minha atividade dentro da gestão pública. Quando falamos, em compliance, esse termo compliance você vai encontrar ele dentro do serviço público e dentro do serviço privado. Dentro do serviço privado, isso já vem um pouco mais difundido. Dentro do serviço público, estamos iniciando com essa temática para que consigamos resolver e aplicá-la dentro do serviço público. E aí a pergunta: você sabe qual que é a diferença entre o setor público e o setor privado? Bom, eu vou trazer uma temática, um quadro aqui para vocês, que vai explicar sobre essa diferença. Porém, incentivo a você a buscar no nosso manual, no nosso material de apoio, para que você consiga fazer um aprofundamento dessa diferença. Bom, no quadro que eu trouxe comparativo para vocês, nós temos o seguinte: quanto à finalidade do compliance no serviço público, ele está ali para garantir a legalidade, está ali para garantir a moralidade, está ali para garantir a impessoalidade e o interesse público. Quando eu falo no setor privado, eu estou falando em proteger a empresa contra os riscos legais, reputacionais e financeiros. Ou seja, quando falamos em comparar dentro do serviço público, quando falamos nessa comparação entre o compliance no serviço público e no serviço privado, quanto à finalidade, observa que em um eu viso a busca, né, do princípio constitucional, que é o LIMP, a legalidade, impessoalidade, a moralidade. Ou seja, eu estou buscando trazer para o serviço público uma inserção dentro das normas constitucionais. Já quando eu estou falando no serviço privado, eu estou falando em proteger a minha empresa, para que ela não corra o risco de ter problemas financeiros, legais, e ainda assim, frente à sociedade, a minha empresa tem uma baixa reputação. Então, começa a observar que o compliance, dentro dessas situações, ele vai haver uma pequena diferença entre o serviço público e o serviço privado. Quanto ao foco, o foco do compliance dentro do serviço público é a prevenção da corrupção, a promoção da ética e a integridade pública. Já quando eu falo dentro do setor privado, a minha preocupação é prevenir fraudes, ter o meu compliance regulatório e mitigar os riscos financeiros. Olha só, como o foco nessa situação, ele fica bem claro essa diferença entre o público e o privado. Quando eu falo no serviço público, eu estou buscando sempre o quê? Combater a corrupção, promover dentro da minha instituição, para os meus colaboradores, os meus servidores públicos, que tenham ética durante o seu serviço público. E outra coisa, buscar a integridade do serviço público, incentivá-los a buscar sempre métodos que eu consiga reduzir o meu risco, método que eu consiga utilizar para que o meu serviço público, o dinheiro seja empregado
de uma forma correta, de uma forma útil para a sociedade. Já quando eu falo do serviço privado, eu estou falando que eu estou buscando uma prevenção de fraudes, um compliance regulatório, estou ali preocupado em cumprir o que a legislação está me falando. E outra coisa, eu vou buscar mitigar os riscos financeiros. O que é mitigar? Toda empresa, quando ela é constituída, ela é proposta com a finalidade de crescer, ter lucros e se perpetuar no mercado. Então, quando eu aplico o compliance dentro do serviço privado, eu vou mitigar possíveis problemas que possam acontecer e levem em risco o meu objetivo, que é o lucro e também a questão da perpetuidade dessa empresa no mercado. Bom, quando eu falo sobre a base legal, né, em que o compliance no serviço público está fundamentado? Quando eu falo na base legal, eu estou levando em consideração a Constituição Federal, as leis como a 8666, a antiga lei de licitações. Falo aí sobre 12.846 de 2013. Fala aí sobre a LAI, falo sobre a LRF, entre outras bases legais que eu tenho para continuar e buscar como fundamento como eu devo aplicar esse recurso, como eu devo me preocupar como esse recurso financeiro está sendo aplicado dentro do serviço público. Eu vou buscar esses fundamentos legais. Lembrando que dentro do serviço público, eu como setor, eu como pessoa do serviço público, eu só posso agir conforme a lei. Ou seja, se a lei diz como eu devo agir, assim eu agirei. Já quando eu falo no setor privado, eu tenho algumas leis, como a 12.846, que também está presente no setor público. Eu tenho o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor. São coisas que eu preciso, são legislações, perdão, que eu preciso cumprir para que eu consiga atender essa minha demanda de mercado. Então, quando falamos nessa diferença da base legal, algumas leis terão um cruzamento, elas serão, entre uma e outra, terão alguma relação. Quando eu falo sobre as sanções, nós temos o seguinte: dentro do serviço público, nós temos administrativas, civis, penais, como controle de órgãos como os TCU, a CGU, o Ministério Público, fora as leis, né, as normas regulatórias de cada instituição, de cada corporação. Quando eu falo do setor privado, eu já falo em questão de multas, de bloqueios, perda de licença, responsabilização pessoal dos gestores. Então, com esse quadro comparativo, nós conseguimos ver que no setor público e no setor privado, o compliance, eles se parecem, estão atrelados, porém com algumas fundamentações e alguns objetivos diferentes. Porém, trago para vocês que o compliance ele vai ter sempre o mesmo objetivo, que é cumprir e estar de acordo com as normas que está prescrita, que seja em legislação estadual, federal ou ainda das próprias corporações. Bom, enquanto o setor privado ele adota o compliance como uma estratégia para mitigar os riscos e preservar a sua reputação e sustentabilidade financeira, no setor público, o compliance ele tem como base o dever de legalidade, de impessoalidade e de transparência, sendo assim um mecanismo essencial para garantir a integridade e o interesse público. Então, isso foi uma citação aí lá do Tribunal de Contas do TCU em 2020. Então, fica claro nessa citação que essa grande diferença aí entre o setor privado e o setor público. Bom, mas como foi que o compliance ele veio se desenvolver? Qual foi a sua trajetória? O que foi que marcou? Foi de um dia para a noite assim que acordou e disse, vamos montar o compliance? Não, o compliance
ele veio através de um processo gradativo de normas, leis, que foram construindo esse conceito. Então, trago para vocês aqui um quadro onde nós temos o seguinte. Em 1977, nós tivemos a lei FCPA, a Lei Anticorrupção Americana, onde ela já trouxe lá dentro dessa legislação alguns tópicos que era fundamental ser seguido para evitar a corrupção dentro do serviço público ou dentro do serviço privado. E aí, em 1993, já aqui no Brasil, tivemos a Lei de Licitações, a 8.666, que vigorou aí por bastante tempo, agora que foi substituída, mas tivemos essa lei que trazia várias fundamentações que precisávamos seguir, vários ritos que precisávamos estar atentos em todo o processo de contratação, de compras. Então, essa lei ela foi fundamental nessa construção desse conceito do que é o compliance. Em 1996, tivemos a Convenção Interamericana contra a Corrupção, que aí foi o decreto 4.410 de 2002. Em 1997, tivemos aí a Convenção OCDE, que é sobre o combate à corrupção, que aí foi através do decreto atualizado, né, já através do decreto 3.678 de 2000. E em 1998, tivemos aí a lei de lavagem de dinheiro, que gerou uma grande repercussão, onde tinha no seu contexto uma preocupação sobre como devemos agir, como devemos aplicar esse recurso de uma forma a mitigar que esse recurso seja desviado para outras finalidades que não aquela realmente inicialmente instituída. Continuando aqui o quadro comparativo, em 2006, tivemos a Convenção da ONU contra a Corrupção, através do Decreto 5.687 de 2006, que trazia alguns parâmetros que devíamos estar atentos. Então, quando falamos sobre essa convenção contra a corrupção, eu tinha ali algum acordo entre os países para que eu conseguisse manter e reduzir a corrupção, porque eu reduzindo a corrupção, eu consigo oferecer para a sociedade uma aplicação do recurso de forma efetiva, que a população em si realmente vai receber esse recurso que é proveniente de várias fontes, onde isso vai retornar para a sociedade em forma de benefício ou de usufruto de algum serviço disponível para a sociedade. Em 2010, tivemos a Lei Ficha Limpa, onde foi aí um marco de várias situações políticas, onde algumas pessoas ficaram impedidas de se candidatar, de voltar ao poder. Então, esse marco aí da ficha limpa, ele veio ser um dos pontos fundamentais nessa criação do conceito do compliance. Em 2013, tivemos a Lei Anticorrupção Nacional, que foi a 12.846 de 2013. Em 2018, perdão, tivemos aí uma lei anticorrupção, que foi a 16.309 de 2018, e um decreto de governança, que foi 46.855 de 2018. E aí, em 2019, tivemos a lei de integridade nas contratações públicas, onde tínhamos alguns conceitos que falavam sobre o que era integridade, como eu devo seguir, quais são os parâmetros, quais são os canais que a sociedade ou próprios servidores públicos possam relatar algum problema que venha trazer prejuízo ao serviço público. E em 2021, a mais nova lei, que é a Lei de Licitações, a 14.133, que veio trazendo reforçando alguns marcos, algumas preocupações que deveríamos ter no processo de contratações, de normas a ser seguidas, e veio trazendo alguns procedimentos, algumas seguranças jurídicas a mais que eu possa estar fazendo
um serviço, contratando um serviço que seja de forma mais transparente, que a sociedade assim possa acompanhar como esse recurso está sendo aplicado. Bom, então quais são os pilares do programa de integridade? Como todo mundo sabe, para que algo se sustente, eu preciso de um pilar, de uma base de sustentação. Então, o programa de integridade, ele vem com alguns pilares, que são os agentes públicos, a autoadministração, eu tenho um processo de análise de risco e ter um treinamento e comunicação assertiva. Quando eu falo em agentes públicos, são eles que estão diretamente relacionados ao meu processo. Então, neles, eu tenho que ter uma preocupação de mantê-los sempre dentro de um programa de treinamento, uma capacitação, um programa de conscientização, que as ações que esses servidores fazem vêm trazer um reflexo positivo ou negativo para a sociedade. Então, o TCU em 2020 ele fala que cada servidor ele é responsável por zelar pelo interesse público. Então, a preocupação é que esse servidor tenha essa consciência de que as ações que ele faz, as ações que com eles está atrelada, pode gerar uma consequência, e seja ela positiva ou negativa. Quando eu falo na auto-administração, a auto-administração ela é o alicerce do programa de integridade. Porque se eu não tenho uma consciência na auto-administração que isso é importante, é fundamental, que o compliance dentro do serviço público, ele tem que ser instituído, ele é preciso ser implementado, os demais, a equipe, não comprará essa ideia. Por isso que a auto-administração, ela é o alicerce do meu programa. Quando eu falo na análise de risco, eu estou falando sobre como eu vou orientar as ações e recursos para proteger a integridade onde há uma maior vulnerabilidade. Então, eu monto uma matriz, no material de apoio tem uma matriz para vocês dar uma olhada, eu monto uma matriz e faço uma análise. Como eu vou fazer essa análise de risco? Se isso acontecer, que impacto isso gera para o serviço público? Isso é difícil reverter? Então, isso é um ponto crítico. Eu tenho que ter ações para que isso venha a ser corrigido. Então, é fundamental que dentro de cada ambiente, de cada corporação, de cada instituição, seja feita a análise de risco de cada ação. E eu tenha prévias situações de como eu resolver. Por quê? Quando eu conheço o risco, quando eu conheço quais são as consequências, eu posso trazer estratégias para que esse risco não venha a acontecer. Então, eu tenho uma preocupação a mais. Então, a análise de risco ela é fundamental. E sobre o treinamento e comunicação assertiva, eu tenho o seguinte, que o treinamento contínuo, ele é um pilar essencial para consolidar os valores éticos. Exemplo disso, esse curso que vocês estão participando. Uma preocupação em trazer conhecimento, em trazer um treinamento com uma comunicação assertiva, uma comunicação que eu consiga trazer de forma objetiva qual que é o interesse e o objetivo do serviço público. Bom, temos aí a monitoria e auditoria e responsabilização. Bom, o que vem ser isso? Existe uma frase, uma citação da CGU em 2022 que diz: sem monitoramento não há como garantir integridade de forma continuada. Se eu não consigo monitorar o meu serviço público, fica impossível de eu saber ter um parâmetro se eu estou ou não tendo integridade dentro do meu serviço público. Não é fazer uma inspeção de forma esporádica, mas de uma forma contínua, onde eu tenha mecanismo que eu consiga fazer essa preocupação. Outra coisa, eu vou verificar a efetividade das medidas implementadas. Vou avaliar a conformidade e vou identificar falhas no meu processo. E vou me preocupar, vou verificar se aplica algumas sanções em casos de violação desse serviço público. Então, esse foi o primeiro módulo. Vamos agora fazer essa conclusão, uma reflexão sobre esse tema importante
No material de apoio, vocês encontrarão alguns conteúdos a mais que complementarão essa videoaula que vocês acabaram de assistir. Convido vocês a lerem o material e após realizar a atividade proposta na plataforma. Nos encontramos no próximo vídeo e até mais.